Olá pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar vocês as estratégias mais utilizadas para nós reduzirmos os custos. Nas aulas anteriores nós falamos de custos fixos e custos variáveis. Então agora uma aula sobre como reduzir os custos. Mas antes de irmos para a aula, eu peço que se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Vamos lá! Bom, basicamente existem 4 estratégias que nós podemos utilizar para nós reduzirmos os custos. A primeira estratégia é chamada economia de escala. Economia de escala tem uma relação muito interessante com o volume de produção, volume de vendas. Então, quanto mais a gente vende, quanto mais a gente produz, maiores são as nossas possibilidades de diluirmos os custos fixos em cada uma das unidades vendidas. Então, num modelo hipotético, você pode imaginar que você tem R$1.000 de custo fixo. Se você vende uma unidade por mês, você vai ter que pagar esses R$1.000 com essa única unidade vendida. Se você, ao contrário, vende 1.000 unidades, você tem 1.000 unidades para pagar os R$1.000 de custo fixo. Logo, cada unidade vai pagar apenas R$1 de custo fixo. Fora que quando você ganha volume também, quando você ganha escala, você tem poder de negociação com os seus fornecedores para tentar reduzir o preço unitário que entraria para você como custos variáveis de matérias-primas, insumos, embalagens, etc. Então você, além de diluir mais o custo fixo, porque você vende muitas unidades, você ainda ganha poder para negociar com seus fornecedores. Então a economia de escala é uma das estratégias mais relevantes que existem. E é óbvio que, às vezes, você não consegue chegar num volume de produção sozinho, mas às vezes você pode fazer parcerias, então desenvolvendo algum tipo de aliança estratégica, muitas vezes com competidores. E aí vocês passam, por exemplo, a dividir a mesma estrutura, ou vocês passam a fazer compras coletivas. Com isso você ganha poder de barganha, você aumenta o volume de produção e você consegue uma diluição muito melhor de seus custos. Os efeitos no lucro do negócio são extraordinários, tá? São extraordinários. Economia de escopo. Economia de escopo é uma outra abordagem onde a gente consegue, ao fazer uma atividade, a gente resolve 2 problemas. Então, no caso aqui, poderiam ser atividades, né, de uma organização que passou por um processo de reestruturação e essa organização, então, com apenas uma atividade, com um funcionário, você tem 2 impactos, 2 resultados. Então, o funcionário fazia RH para você, ele também passa a fazer departamento pessoal, também passa a fazer folha de pagamento, passa a fazer fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber. Então você agrega em um departamento ou uma pessoa ou em uma unidade da empresa mais do que um resultado, porque ele é capaz de fazer 2, 3 atividades. Tradicionalmente, a economia de escopo, ela tem uma relação com, por exemplo, processos industriais, onde o produto principal da linha é o produto X e ao fazer o produto X, você tem um resíduo ou você tem algo que seria até um descarte muitas vezes, que passa a ter uma grande utilidade em um outro setor da economia e esse descarte passa a ter valor agregado e passa a ser um segundo produto resultado de um único processo. Então, um processo gerando 2 produtos. Isso é, na verdade, essencialmente o conceito de economia de escopo. Então, a estratégia empresarial, por exemplo, gosta de exemplificar a economia de escopo naquelas situações industriais onde você tem refino, por exemplo, de petróleo e existia um resíduo desse refino, um tipo de uma graxa, que era um descarte, e posteriormente encontrou-se um uso para esse descarte e o uso foi a lubrificação de turbinas de avião a jato. Então, aquilo que era um descarte passou a ter um preço, um valor agregado absurdo. Então, isso é escopo. Com uma atividade, eu tenho como resultado 2 produtos. Hoje em dia, por exemplo, no caso aqui da rede social, eu poderia, ao fazer uma publicação no Facebook, a mesma publicação é utilizada no WhatsApp. Eu estou tendo um ganho de escopo, porque com uma atividade eu estou resolvendo 2 problemas. Então, você também pode tentar ter estratégias como essa no seu negócio. Terceira forma são as próprias alianças estratégicas.
Já comentei anteriormente, então, se por um lado você pode fazer parcerias para diluir os gastos, você também pode fazer parcerias para diluir investimentos. Então, muitas vezes, por exemplo, você quer fazer uma campanha de marketing e você quer sortear um veículo, você quer sortear uma motocicleta, uma viagem e tal, e de repente é um custo meio pesado para você. Como é que você faz? Você junta com outros 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50 empresários e juntos vocês vão cooperar, diluindo então os gastos com esse investimento, e vocês vão ter o sorteio que vocês almejam. E nenhum vai ter gasto todo o valor integral, e todos se beneficiam das vendas, porque o marketing pode ser feito para todos. Então, é muito comum as empresas cooperarem. Por exemplo, as automobilísticas, elas cooperam muito no desenvolvimento de motores, de câmbios, etc., mecanismos de segurança. Então elas fazem essa diluição de custos, cara. A quarta estratégia são as sinergias, né? As sinergias, elas aparecem muito em processos de fusão e aquisição de empresas. Então, duas empresas vão se unir. Cada uma isoladamente tinha o seu departamento de marketing, seu departamento financeiro, seu departamento de RH, seu departamento logístico, etc. E quando você faz a fusão e aquisição, você vai procurar por sinergias. Então, se eu vou comprar uma empresa, eu procuro por sinergias. E o que é uma sinergia, então? Eu passo a ter um departamento fazendo trabalho para as duas empresas. Um departamento fazendo trabalho para duas unidades de negócios distintas. Então eu tenho um RH que contrata para as duas, um financeiro que controla o financeiro das duas e assim sucessivamente. De certa forma, é uma outra visão, é uma outra forma de entendimento de uma ideia de economia de escopo. Então tem uma relação entre as duas, elas têm essa similaridade, digamos assim. Você pode imaginar que a sinergia é um departamento, uma pessoa fazendo para dois departamentos ou para duas unidades de negócios, e a economia de escopo, você tendo um processo que gera dois produtos, tá? Então, de certa forma, o ganho é esse. Então, essas são 4 formas elencadas para nós economizarmos custos, reduzirmos despesas e, pessoal, sinceramente, se fizermos uma simulação aqui em termos de economias de escala, você fica bobo do impacto que gera. Eu vou adicionar aqui nesse material, a partir de agora, uma avaliação desse sistema de escala. Pessoal, aqui então apresento para vocês 4 cenários, para vocês entenderem mais ou menos o efeito, né, da economia de escala. Então aqui nós temos nas linhas dos cenários, uma coluna de custo fixo, uma coluna de quantidade a ser produzida, um custo fixo unitário, que é basicamente a divisão dos custos fixos totais pela quantidade produzida, um custo variável unitário aqui simulado. Então a gente já sabe na matéria que basicamente, o custo final de um produto, o custo unitário, é o custo fixo total dividido pela quantidade produzida mais o custo unitário do produto. Aí nós temos então a formação do custo unitário, somando-se o custo fixo unitário com o custo variável unitário. E aqui nós temos um preço de venda. E ao final a coluna do lucro, né? Para a gente entender um pouquinho qual é o impacto então da economia de escala, né? Então escala tem a ver com volume de produção, então tem a ver aqui com a coluna C. Então aqui eu tenho alguma simulação onde a partir do momento que eu tenho aumentos de quantidade produzida, eu também teria aumentos de custo fixo, tá? Para ser um pouco mais justo com o modelo. Então no cenário 1, 50 mil de custo fixo, 100 unidades produzidas, custo fixo unitário R$ 500, custo variável unitário R$ 40, custo unitário total R$ 540, preço de venda R$ 100. Obviamente seria um tipo de negócio que geraria absoluto prejuízo, né? Prejuízo. No cenário 2, nós temos um custo fixo de 60 mil, 1.000 unidades produzidas, um custo fixo unitário de R$ 60. Como houve aqui 10 vezes mais produção, houve um certo poder de barganha, deu para negociar ainda a compra de matérias-primas, insumos e tal, e houve uma quedazinha aqui para R$ 38 no custo variável unitário. Custo unitário final, 9,8, preço de venda R$ 100, já deu um lucro de R$ 2. Cenário 3, o custo fixo aumenta em 50%, indo para 75 mil, produz-se 10 mil, tem um custo fixo unitário de R$ 7,50. Também houve uma melhoria de barganha aqui no variável, o variável foi para R$ 34,20,
tendo um custo unitário final de R$ 41,70. A R$ 100 preço de venda, R$ 58,30 de lucro. No cenário 4, então, nós temos a melhor condição de custo, né? O impacto do volume no custo fixo, na diluição do custo fixo. Eu passo a ter um custo fixo unitário de R$ 1,25. Aumento o meu poder de barganha, então também tenho uma queda sensível no custo, né, do produto, do custo variável, matérias-primas, etc. Unitário final de R$ 26,90, preço de 100, um lucro de 73. Então olha, pessoal, como produzir em grandes quantidades pode ser muito vantajoso, né? Muito vantajoso. A economia de escala é realmente muito vantajosa. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, valeu!